Vivemos em tempos de rápidas transformações e incertezas, em que sinais descritos nas Escrituras parecem se tornar cada vez mais visíveis diante dos nossos olhos. Guerras, desastres naturais, perseguições religiosas e avanços tecnológicos nunca estiveram tão intensos e interligados. Mas o que tudo isso significa à luz da Bíblia? Este estudo é um chamado à vigilância espiritual, à reflexão profunda sobre os tempos que vivemos e à urgência de mantermos nossos olhos fixos em Jesus. Prepare-se para uma jornada de discernimento, fé e alerta. Mas antes de iniciar, já se inscreva no canal, curte, compartilhe e ative o sino da notificação. Coisas proféticas estão acontecendo em todo o mundo hoje e muitas pessoas não estão prestando atenção. Em Lucas 21, verso 11, está escrito: haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais no céu. Vários veículos de notícias relataram que um poderoso terremoto atingiu o leste da Rússia, acionando alertas de tsunami e evacuações em toda a região do Pacífico, do Japão aos Estados Unidos. Um estado de emergência foi declarado nos distritos mais próximos do desastre. Este terremoto está entre os mais fortes já registrados, o maior desde o terremoto de magnitude 9.1 em Tohoku, em 2011, que gerou um enorme tsunami e causou o desastre na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Veja quantos desastres naturais ocorreram globalmente apenas em 2025. Enchentes, incêndios florestais, terremotos. Em Lucas 21, verso 12 está escrito: antes de tudo isso, lançarão mão de vocês e os perseguirão. Entregarão vocês às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Veja o nível de perseguição que está acontecendo hoje. De acordo com uma reportagem da CBN, estrangeiros não podem pregar ou ensinar sem autorização prévia, o que raramente é concedido sem a supervisão do Partido Comunista. Por isso, muitos missionários lá ocultam suas atividades evangelísticas. O governo também está exigindo que os hinos cantados nas igrejas registradas da China estejam de acordo com os princípios comunistas. Todos os domingos, antes de cantarem a doxologia, os fiéis precisam se levantar e cantar o hino nacional comunista, exaltando os heróis do comunismo, em vez de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Como revelou o ativista Fu, ele ainda revelou que o Partido Comunista monitora os cristãos com câmeras estrategicamente posicionadas e softwares de reconhecimento facial. Todos os cantos da igreja, incluindo o púlpito, precisam ter câmeras com reconhecimento facial para monitorar os frequentadores dos cultos. O que está acontecendo com os cristãos na China é um claro sinal de alerta. Muitos relatos indicam que o governo está tornando cada vez mais difícil seguir a Jesus. Pregar, louvar, ofertar e até cantar hinos agora estão sob controle ou punição. Embora o anticristo ainda não tenha se revelado e ainda não estejamos vivendo a grande tribulação mencionada na Bíblia, é como se estivéssemos vendo um vislumbre do que será esse tempo. Em algumas igrejas na China, as pessoas são obrigadas a cantar músicas em honra ao governo comunista antes de poderem adorar a Deus. Isso é um problema grave. Mostra como o governo deseja ser adorado no lugar de Jesus. Em Lucas 21, verso 10 está escrito: então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Quantos conflitos temos visto este ano? Quantas guerras e rumores de guerras? Este é o terceiro sinal descrito em Lucas 21. O mundo está se tornando menos pacífico. Muitos países estão rompendo acordos entre si, causando caos e colocando vidas em risco. Não se trata apenas de discórdias, mas de um sinal claro do fim dos tempos. Agora pense, se você dissesse a alguém nos anos 50 que um dia seria possível rastrear sua localização em qualquer país ou cidade do mundo, provavelmente diriam que isso faz parte de um sistema mundial novo. Se dissesse que haveria tecnologia capaz de mapear digitalmente cidades inteiras, ou que seria possível rastrear veículos e suas rotas em tempo real, com drones e carros autônomos, substituindo motoristas humanos, você seria chamado de conspiracionista. Para muitos, isso pareceria como se o livro do Apocalipse estivesse se tornando realidade. Se, há 20 anos, alguém dissesse a um cristão que a inteligência artificial se tornaria essencial na medicina, nos bancos, na ciência e na tecnologia, qual seria a reação? E se dissessem que robôs humanoides seriam comuns? Isso não pareceria um novo sistema mundial? Veja como os sistemas do mundo estão mudando. O site Biometric Update publicou um artigo com o título: Redes globais de pagamento
estão lendo palmas como o futuro do varejo. O texto afirma que escaneamentos biométricos da palma da mão estão se juntando aos pagamentos por toque com smartphones, smartwatches e sistemas de reconhecimento facial como opções cada vez mais populares para pagamentos presenciais. Grandes empresas como Tencent, Visa, Amazon, JP Morgan e Mastercard estão apostando nessas tecnologias, sinalizando um futuro onde carteiras físicas podem se tornar obsoletas. Pense bem, passamos do dinheiro em espécie para os cartões, dos cartões para os pagamentos por aproximação, e agora estamos indo para pagamentos com a palma da mão. Isso pode ser o começo de um novo sistema mundial de controle. Outro artigo, do Global Teams, destaca: robôs humanoides da China realizam tarefas domésticas e industriais e correm meia maratona. Esses robôs estão sendo utilizados não apenas para cozinhar e limpar, mas também em linhas de produção. Estão até se preparando para correr uma meia maratona. E como o cristão deve enxergar tudo isso? A Bíblia diz que tempos difíceis viriam, mas a profecia bíblica não serve para assustar o cristão, e sim para prepará-lo. A mudança está acontecendo, e de forma acelerada. Um novo sistema mundial surgirá, alinhado com o anticristo e o sistema da besta. Em Apocalipse 20, verso 4 diz: vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quem foi dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca em suas testas, nem em suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está chegando o tempo em que testemunhar sobre Jesus será uma questão de vida ou morte. Estará em jogo adorar ou não a besta e sua imagem, uma escolha com consequências eternas. Também virá um sistema mundial, em que as pessoas terão que decidir se aceitarão ou não a marca da besta. A Bíblia deixa claro, uma mudança está vindo. Você está preparado? Está olhando para Jesus? A Bíblia realmente profetiza sobre um sistema global único? Muitos cristãos acreditam que sim, com base na passagem de Apocalipse 13, que diz: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A palavra-chave aqui são: obrigou a todos. Isso aponta para um sistema único global, uma economia que exige lealdade ao governo do anticristo. Para isso ser possível, será necessário um sistema de vigilância total e uma identificação digital global. Com essas ferramentas, o anticristo poderá rastrear os movimentos, compras e comunicações de cada indivíduo. Será uma sociedade sem dinheiro físico, controlada por moedas digitais que regulam o que você pode ou não comprar. Então, o que está acontecendo hoje? Quais os passos que o mundo está dando em direção a essa estrutura? O site Bankrate publicou um artigo perguntando: uma moeda única mundial funcionaria? Entre os possíveis benefícios citados estão: comércio sem barreiras, transparência de preços, estabilidade econômica para países em desenvolvimento e redução dos custos de transação. Outro artigo com o título: as moedas digitais dos bancos centrais são o futuro do dinheiro global, fala sobre as chamadas CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais, e afirma que países que representam 95% do PIB global estão atualmente explorando ou desenvolvendo suas próprias moedas digitais. Agora, combine tudo isso com o avanço da inteligência artificial cada vez mais presente na vida cotidiana. Ela está conectada ao seu celular, aos carros, aos roteadores de internet. E tudo isso forma uma imagem muito clara da estrutura profetizada em Apocalipse 13. Vivemos em um mundo onde praticamente tudo é monitorado. O que fazemos online, onde vamos, como gastamos nosso dinheiro, a velocidade com que dirigimos tudo está sendo vigiado. Câmeras com reconhecimento facial e dados biométricos estão por toda parte. Esse é o mundo em que vivemos, mas num nível mais profundo, há outro tipo de vigilância, a do céu. Hebreus 12, verso 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você entendeu isso? Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Temos uma audiência no céu, observando o que fazemos e também o que deixamos de fazer. Eles veem como usamos nosso tempo, como tratamos as pessoas, o que valorizamos. E há ainda outro grupo observando você,
o reino das trevas. Sim, o diabo e seu exército também estão te vigiando. Suas intenções são malignas. Eles querem destruir você. Em 1 de Pedro 5, verso 8, a Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Isso mostra que estamos sendo observados. O inimigo quer saber se você realmente acredita no que diz crer. Ele quer ver se sua vida de oração é verdadeira, se a palavra de Deus realmente está no seu coração. Ele quer saber se você é o que afirma ser. Assim como fez com Jó, o diabo observa os filhos de Deus, ele estuda seus pontos fracos, suas fraquezas particulares, e atua justamente onde você é mais vulnerável. É por isso que precisamos ser vigilantes e constantes em oração. 1 de Pedro 5, verso 8 nos chama a sermos sóbrios e vigilantes. Em outras palavras, está ligado, equilibrado, disciplinado, prudente. Por quê? Porque o inimigo está observando. Mas acima de tudo isso, há alguém muito mais importante que está observando você, Jesus Cristo. Lucas 8, verso 17 diz: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada do que fazemos em segredo é realmente secreto. Deus vê tudo. Mesmo que sua família não saiba, que ninguém veja, Deus vê. Em Apocalipse 20, verso 12, está escrito: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. Haverá um dia em que você e eu prestaremos contas de tudo o que fizemos, dissemos e pensamos. Lembre-se, o mundo está observando, o inimigo também. Mas o que realmente importa é que Jesus está te observando. E quando ele olhar para você, que veja alguém obediente, comprometido com o reino, livre de amargura, imoralidade, orgulho ou inveja. Que veja um coração transformado pelo Espírito Santo. Se você soubesse que tudo que faz, diz ou pensa será julgado um dia, você agiria diferente? Hebreus nos lembra que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que elas diriam de você? Que você buscava a Deus todos os dias, que você era grato, que sua vida de oração era firme? Ou será que diriam que você só orava em público, que nunca meditava na palavra, que seus olhos estavam cheios de ganância e inveja? Você precisa viver com a consciência de que suas escolhas diárias têm consequências eternas. Então eu oro para que você viva uma vida guardada, que proteja sua mente contra pensamentos negativos, seu coração contra a inveja, seus olhos contra a luxúria, que o Espírito Santo te fortaleça para lutar o bom combate. E acima de tudo, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Que você busque a Deus e busque todos os dias. Os sinais estão diante de nós, e a palavra de Deus continua se cumprindo com precisão. Este não é um tempo para medo, mas para preparação. É hora de despertarmos espiritualmente, fortalecermos nossa fé e vivermos com propósito, santidade e vigilância. Jesus está voltando, e cada escolha que fazemos hoje ecoa na eternidade. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos vídeos para mais reflexões bíblicas e revelações proféticas. Que Deus te abençoe e te fortaleça.